Como eu devo alimentar o meu cérebro? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Hoje eu queria abordar um assunto que envolve diretamente os dois temas que eu falo seguidamente: dieta e neurociências. Eu vou explicar para vocês, ou eu pretendo explicar para vocês, como você pode fazer para poder alimentar o seu cérebro de uma forma mais saudável e mais adequada. Ou seja, quais as medidas que você pode tomar no seu dia a dia para poder turbinar essa super máquina que você guarda dentro de sua cabeça. Para tornar essa explicação um pouco mais didática, até porque ela é meio longa, eu pretendo dividir a minha abordagem em dois segmentos. No primeiro segmento, eu vou falar especificamente da célula cerebral, o que todo mundo conhece, que é o famoso neurônio. Eu vou explicar como o neurônio funciona e como o neurônio é formado. Isso, entendendo um pouco melhor a composição da célula cerebral, vai tornar mais fácil depois a compreensão de como alimentar ela de uma maneira mais saudável. Já no segundo segmento, eu vou falar sobre como a célula cerebral ela consegue a energia para poder funcionar. Ou seja, da onde ela tira o famoso ATP, que é adenosina trifosfato, que é a energia celular para poder manter o seu cérebro funcionante. Qual seria, dentre os alimentos que a gente tem disponíveis, o substrato mais efetivo e mais legal para você poder alimentar seu cérebro? Então, são nesses dois segmentos que eu quero embasar hoje o meu vídeo. E vamos lá, não perder mais tempo, vamos começar a conversar a respeito. Então, vamos iniciar o primeiro segmento. Para você saber, se você não sabe ainda, a célula cerebral ela é composta 60% por gordura. E por que a célula cerebral seria composta 60% por gordura? Pelo seguinte, a função da célula nervosa é basicamente transmitir sinais elétricos ou impulsos nervosos. E a gordura é um excelente isolante elétrico. Então, para os neurônios poderem manter as suas funções de uma maneira saudável, ele precisa desse isolamento elétrico. E para isso acontecer, é óbvio que ele tem que ter suas estruturas totalmente recobertas e repletas de gordura. O escape elétrico seria insignificante e todos os estímulos nervosos eles seriam feitos de uma maneira muito mais fidedigna e eficiente. Por isso que o neurônio precisa em sua composição gordura. Em uma analogia bem simples, até porque eu gosto de fazer analogias para tornar mais fácil e mais interessante a compreensão, sem gordura você teria na sua cabeça uma rede elétrica com fios desencapados. Um fio desencapado ele até pode transmitir o sinal elétrico de uma maneira ou de outra, mas ele sempre estaria mais propenso a ocorrerem curtos-circuitos. E no nosso cérebro, o curto-circuito ele representa uma doença. Um neurônio sem gordura ele seria mais ou menos como um fio desencapado e ele estaria mais propenso a desenvolver curtos-circuitos, que no caso seriam as doenças cerebrais. Então, a primeira conclusão disso tudo é que, se a gordura é tão importante para a composição do neurônio e garante um sinal elétrico muito mais eficiente e muito mais fidedigno, a gente precisa comer gordura. É óbvio e bem simples. Agora eu quero falar um pouco mais do segundo segmento que a gente tinha dividido inicialmente para tornar a discussão um pouco mais didática. Como o seu cérebro se nutre? Muitos especialistas eles vão te dizer que para o cérebro se nutrir, a glicose é fundamental. E o cérebro teoricamente dependeria de glicose para poder funcionar. Porém, mesmo que isso não seja uma afirmação totalmente equivocada, existem dois erros nessa colocação quando muitos especialistas falam. O primeiro erro é que os neurônios também funcionam, e muito bem, queimando gordura ao invés de glicose. Aliás,
já existem trabalhos, estudos que mostram que o seu cérebro ele funciona muito bem consumindo 70% de gordura para poder conseguir a sua energia e 30% de glicose. Dá para perceber aí que, mesmo que tu tenha que usar um pouquinho de glicose para o cérebro funcionar, em percentuais, esse valor não é tão significante assim como certos especialistas nos passam e nos fazem acreditar. O segundo erro que se coloca é que realmente o mínimo de glicose que o cérebro precisa para funcionar é 30%. Mas isso não quer dizer, em absoluto, que você precisa comer carboidratos para conseguir esse pequeno percentual de glicose. Pô, agora tu me confundiu. Se o carboidrato é a principal fonte de glicose, como é que eu não preciso comer carboidrato para conseguir esses 30% de que o cérebro precisa para funcionar? Esse é um dos motivos que torna o carboidrato não fundamental na nossa alimentação. Pô, piorou. Eu preciso de carboidrato para poder ter glicose, para poder fazer meu cérebro funcionar, e tu vem me dizer que isso prova que o carboidrato não é fundamental na nossa alimentação? Isso mesmo. E eu vou explicar por que isso funciona dessa maneira. O negócio é o seguinte: caso você coma 0 carboidrato, mesmo que isso seja impossível em uma dieta legal, sempre vai ter algum pouco de carboidrato na sua dieta, mas vamos supor por um momento que você coma 0 carboidrato, o seu corpo, através de processos feitos no fígado, consegue transformar outras substâncias, entre elas gorduras e proteínas, em glicose. Parece mágica, mas não é. É assim mesmo que o corpo funciona. Ele consegue suprir a falta de glicose oriunda de carboidrato, transformando via hepática gordura ou proteínas em glicose. Não é à toa que existem gorduras essenciais, proteínas essenciais, mas não existem carboidratos essenciais. Isso faz com que não tenha como a gente discutir que os carboidratos são totalmente dispensáveis. O seu corpo consegue criar glicose sem você ingerir nada de carboidrato. Ok, Rafael, eu entendi que o corpo ele pode funcionar basicamente consumindo gordura, e o cérebro, o pouco de glicose que ele precisa, não necessariamente tem que ser oriunda de carboidrato. Mas por qual motivo eu faria isso? Por que eu não comeria carboidrato? Você faria isso por um único e simples motivo. A obtenção de energia através de gordura é um processo muito mais limpo, ou seja, você irá produzir menor quantidade de radicais livres. E com isso, você vai reduzir o índice de doenças futuras. Eu já falei a respeito disso, sobre os radicais livres de energia celular, em um outro vídeo meu, que é vias metabólicas. Se você quiser se aprofundar um pouco no tema, dá uma conferida lá, que o vídeo tá bem legal. Sem falar que, se tu fizer uma dieta low carb, tu irá reduzir os índices circulantes de insulina, e isso vai diminuir a possibilidade de você desenvolver alguma doença metabólica no futuro, inclusive o diabetes tipo 3, que para quem não sabe o que é, eu também já abordei num outro vídeo meu. Também dá para te conferir, está à disposição no meu canal no YouTube. A segunda conclusão da nossa discussão: o seu cérebro pode funcionar à base do consumo de gordura, gerando uma energia mais limpa e menos danosa futuramente para os seus neurônios. Concluindo de uma maneira geral, estruturalmente, o seu neurônio ou o seu cérebro é totalmente dependente de gordura, e funcionalmente o cérebro pode realizar sem problema nenhum, inclusive com mais qualidade, todas as suas funções consumindo 70% de gordura para produzir sua energia e 30% de glicose. E essa glicose não necessariamente tem que ser oriunda do consumo de carboidratos. Tá claro que para você poder alimentar seu cérebro de uma maneira mais adequada e mais saudável, você necessariamente tem que comer gordura e, consequentemente, reduzir a ingestão de carboidratos. Aliás, eu queria só fazer uma pausa para poder relembrar.
tem uma doença que se chama epilepsia. Para quem não sabe, epilepsia é o conjunto de crises convulsivas, ou na linguagem popular, convulsões. Então, para pessoas que têm convulsões de difícil controle, inclusive livros recomendam um manejo terapêutico através de dieta. E a dieta que se sugere é a dieta cetogênica, que é uma dieta basicamente suportada por gordura e com pouquíssimo índice de consumo de carboidratos. Essa dieta cetogênica iria fortalecer seu cérebro e reduzir o índice de convulsões. Inclusive, manejos médicos já aconselham alimentar o cérebro com mais gordura e reduzir o consumo de carboidratos. Se tu tiver mais alguma dúvida, fica à vontade para me escrever. O meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com. O meu site tem bastante conteúdo a respeito, com o meu blog, com vídeos e vários artigos a respeito de doenças neurológicas e dietas. Tá lá, dá uma conferida, tá bem legal, é o www.rafaeloliveiraneuro.com. E para quem quiser se aprofundar de verdade na questão alimentar e inclusive mudar a sua maneira de viver ou mudar a sua maneira de se alimentar, eu recomendo meu livro que se chama Que Dieta Devo Escolher. Ele está bem acessível, está com uma linguagem bem fácil, com várias historinhas, com várias analogias para tornar mais palatável, mais legal para te poder ler. Ele está disponível na amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que seja o pontapé inicial para você mudar a sua alimentação e começar a dieteticamente fornecer substâncias que sejam mais eficientes e mais saudáveis para o seu cérebro. Um grande abraço, boa tarde para vocês e até a próxima.